Oséias 4. Então, abram em Oséias capítulo 4, versos de 1 a 6. Tá bom? Nós vamos ler esse texto. Eu vou pedir para que o Anderson leia para nós esse texto, por gentileza. Oséias 4, de 1 a 6. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Isso. Muito obrigado, Anderson. Bem, amados, esse capítulo, né, nós vamos hoje refletir um pouco sobre o conhecimento de Deus. E esse capítulo é uma cópia, uma cópia fiel do estado social e espiritual da nossa sociedade. É uma radiografia da nossa sociedade, né? É muito interessante o que ele diz. E ele conclui, ele vai dizendo que só prevalece o perjurar, o mentir, o arrombamento, o matar, a homicídio sobre homicídio. Então ele relata várias coisas que são muito comuns nos nossos dias, né? E ele atribui uma causa, ele atribui uma causa, um motivo para que todas essas coisas aconteçam. Ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E ele começa dizendo que não há justiça, que Deus tem uma contenda, porque não há. Ele começa dizendo aí, meus amados, que não há verdade, que não há justiça, que não há conhecimento de Deus, né? O motivo de todas essas tragédias, desses homicídios, de todas essas coisas, é a falta do conhecimento de Deus. Ele atribui todas essa radiografia que ele dá dos nossos dias e dos dias de Oséias, né, esse profeta que o Senhor usou para trazer essa repreensão ao povo. Ele coloca assim com muita clareza que tudo isso tem um pano de fundo e tem um elemento causador de tudo isso. E esse elemento causador é a falta do conhecimento de Deus. A ignorância mata, né? A ignorância mata. E ele conclui dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, amados, o conhecimento de Deus, ele tem um poder extraordinário. Ele tem um poder de dar vida, de libertar, de transformar uma sociedade. Ele tem o poder de mudar uma nação. Mas a falta dele tem também o poder de matar, o poder de adoecer a sociedade, né? Como aqui ele fala de uma sociedade doente, uma sociedade extremamente violenta, porque não há verdade, não há justiça. E a verdade e justiça, queridos, é fruto do conhecimento de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de verdade, e o nosso Deus é um Deus de justiça. Então, quando as pessoas não conhecem, quando o povo de Deus não conhece e não reproduz esse conhecimento, a sociedade pena, a sociedade sofre,
a sociedade acaba sendo destruída por completo. E aí nós, então, temos um quadro, né, uma radiografia completa de nossos dias, né? E também apontando, diagnosticando essas doenças que têm como pano de fundo, como causa a falta do conhecimento de Deus. Bem, amados, então vamos pensar um pouquinho sobre o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, ele precisa ser progressivo e precisa ser gradativo, né? Tem dois elementos importantes. Ele é progressivo, porque ele progride conforme nós vamos avançando. E ele conclui lá no capítulo 6:1, ele faz um convite, né? Só existe uma forma de reverter esse quadro, é através do conhecimento de Deus. Ele faz um convite: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E ele virá a nós como chuva seródia que rega a terra. Aqueles que buscam o Senhor, ele se revela. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus se revela quando o homem o busca de todo o coração. E me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Ele faz um convite: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, amados, esse conhecimento de Deus, ele tem duas formas de acontecer. Ele é progressivo, porque ele vai progredindo. Deus não se revela de uma vez só. Por quê? Porque Deus é muito grande para que o homem o compreenda de uma vez só. Então, Deus vai se revelando aos poucos. É como nossos filhos. Às vezes, nossos filhos perguntam alguma coisa para nós: mãe, de onde, pai, como foi que eu nasci? Você não vai explicar para uma criança de 5 anos, que ele não vai compreender, obviamente. Então, muitas vezes nós fazemos pergunta que Deus não responde, né? Por quê? Porque nós não temos condições de compreender. Mas Deus vai se revelando de maneira progressiva, quer dizer, que esse conhecimento, ela vai progredindo conforme eu vou buscando ao Senhor. Conforme eu vou buscando, ele vai se revelando a mim mais e mais. Por isso que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, não é? No 6:1 aí. Então ele é progressivo, mas ele também é gradativo, certo? Porque Deus vai gradativamente, ele vai se revelando a nós de maneira progressiva, porque ele vai progredindo. Ele vai cada vez mais, Deus vai dando doses mais fortes. Deus vai se revelando de maneira mais intensa. Por isso é progressivo. Mas também ele é gradativo. Você não pode, como eu usei o exemplo da criança. Por isso que uma criança uma criança não começa no pós-doutorado. Desculpa, no pós-graduação. Ele não começa com doutorado. Ele começa, pelo menos no meu tempo, é ruim falar de tempo, né, que a gente entrega a idade. Mas no meu tempo de criança, a gente começava aprendendo o ABC, né? Primeiro A, B, C, D, depois A, E, I, O, U. A gente ia aos poucos. E cada ano, esse conhecimento ia se tornando progressivo e gradativo, não é? Progressivo porque Deus tem prazer em se revelar. Agora, amado, Deus se revela àqueles que buscam. Deus não se revela a quem não quer conhecer, né? Você conversando com uma pessoa não te pergunta nada, você vai falar. Tem gente que às vezes fala demais, né? Fala o que ninguém perguntou. Mas Deus, ele é muito gentil e educado. Ele não arromba a porta. Ele não força, ele não violenta ninguém. Jesus é muito educado, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Ele é muito gentil. Então, ele vai se revelando de maneira progressiva e gradativa. Bom, a primeira forma que Deus se revela a nós é através do conhecimento da revelação geral. Nós temos, então, pelo menos, eu diria, 4 tipos de revelação, né? Primeira, revelação geral.
que é através da natureza. Deus se revela através da natureza. Isso quer dizer que nem o índio que mora na selva amazônica tem desculpa de não ter conhecido a Deus. Porque Deus se expressa, Deus fala através da natureza. Amados, é uma coisa extraordinária. Você contemplar a natureza. Salmos 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós temos um conhecimento, primeiramente um conhecimento geral, que é através da natureza. Salmos 19, 1 e 2. Mas nós temos também uma revelação, nós temos assim, podemos chamar de uma revelação parcial, não é? De uma revelação parcial que é através das Escrituras. Por exemplo, João 5,39, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Então, as Escrituras também revelam a Deus. As Escrituras, amados, de Gênesis a Apocalipse, elas têm a finalidade de revelar quem é Jesus. O Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Deus se revela através das Escrituras. E Deus começou a revelar-se, porque por isso que é progressivo e gradativo. Desde Gênesis, quando ele diz assim: da semente da mulher, Gênesis 3,15, da semente da mulher, eu vou levantar um que vai ferir a cabeça da serpente. Deus disse assim: ela, a serpente, te ferirá o calcanhar, e você lhe ferirá a cabeça. Ali já era uma profecia sobre Jesus. E Deus vai se revelando em cada livro da Bíblia, vai revelando Jesus. Porque Jesus é a revelação de Deus, é a revelação especial. Então nós temos a revelação geral, a revelação parcial através das Escrituras, a revelação especial através de Jesus, João 14, de 6 ao 9, inclusive quer dizer: eu sou o caminho, verso 6 de João 14, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nós temos uma revelação contínua, revelação, digamos assim, vamos chamar de contínua e revelação total, né? Revelação plena, através do Espírito Santo. João 16, de 12 a 15. Lembra, Jesus diz assim: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas por enquanto vocês não vão suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, amados, que privilégio nós temos ao ler a Bíblia. A Bíblia é o único livro na face da terra que você tem o privilégio de lê-la do lado do escritor, do autor dela, que é o Espírito Santo. Ninguém tem o privilégio de ler um livro do lado do autor, né? Mas a Bíblia é um livro que você tem o privilégio de ler do lado do autor, que é o Espírito Santo. A Bíblia tem 40 escritores, porém só tem um autor, que é o Espírito Santo. Quando você não entender, você diz: Espírito Santo, fala comigo, me revela isso, me revela aquilo, eu não estou entendendo, Espírito Santo. O senhor pode me expor, me explicar? Aí ele pode abrir sua mente para você entender, seu coração, sua mente, mas ele pode levantar uma pessoa na sua frente. Olha, a primeira pregação que você for ouvir, o pregador vai falar sobre o que você perguntou do Espírito Santo. Então, pergunte o Espírito Santo. Você não entendeu? Pergunte o Espírito Santo. Mas você pode perguntar também ao seu discipulador. Mas, sobretudo, pergunte ao Espírito Santo. Você não tem dúvida? Pergunte, ele vai te revelar. Amém, queridos?
Então, eu falei aí de 4 tipos de revelação, só recapitulando. Revelação geral, através da natureza, revelação parcial, através das Escrituras, revelação especial, através de Jesus, e revelação contínua e plena, através do Espírito Santo. Porque mesmo nos dias de Jesus, Jesus disse que ele tinha muitas coisas para falar para os discípulos, porém eles não podiam ainda compreender. E assim, amado, uma coisa importante: o Espírito Santo se revela àqueles que o amam. Deus se revela àqueles que o amam, àqueles que o buscam. Não é necessariamente o mais estudioso que fez curso de teologia. O curso de teologia é um curso, é a ciência que ensina sobre Deus. Então, tem cursos de teologia que ensina como você fazer uma boa pregação. Ele vai ensinar inúmeras coisas, entendeu? Mas não, ele vai ensinar várias coisas para você, mas ele não, desculpa aqui, eu acabei, perdão, Márcio, que eu recebi aqui uma ligação da secretária do prefeito aqui, estou só tentando aqui desfazer, perdão. Veja bem, só colocando aqui para vocês, acabei perdendo o raciocínio, perdão, Márcio. Deus vai, então, se revelar a nós de maneira em que ele percebe que nós estamos assimilando. Conforme nós temos sede, nós vamos conhecendo a Deus. E assim, eu estava falando que tem um curso de teologia. Então, o curso de teologia ensina inúmeras matérias importantes. Ensina como pregar, ensina como interpretar a Bíblia, ensina sobre o Espírito Santo, ensina sobre a salvação, ensina sobre escatologia, ensina vários assuntos, tá? Mas conhecer a Deus não é só através de um curso de teologia. Eu sempre gosto de lembrar de uma irmã muito simples, que tinha um profundo conhecimento de Jesus. Era uma mulher muito simples. Diz que se reuniram-se, vocês já viram falar sobre isso, mas só como tem gente nova, deixa eu só lembrar isso. Às vezes eu gosto de falar as mesmas coisas porque é segurança para vocês. Havia uma irmã que era possivelmente dos moravianos. Dos moravianos foi um movimento extraordinário de avivamento da igreja, um avivamento extraordinário que passou pela vida da igreja. Os irmãos moravianos, você quer conhecer o que Deus fez na vida daquele povo? Procure aí, tem filmes e muita matéria sobre os moravianos. Mas disse que reuniram-se os maiores estudiosos, os maiores teólogos, para entender, compreender apenas um versículo da Bíblia, um dos menores, de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ele não entendia isso. Se reuniram, então, vários teólogos para estudar. E eles passaram a noite toda estudando, pegando os livros, pegando o grego, pegando todos os livros, comentários, tudo para entender, para decifrar isso, porque ele não conseguia entender. Passaram a noite toda estudando. Quando foi no outro dia, a empregada, que era a mulher que fazia faxina, a faxineira, chegou na biblioteca. Naquela época não tinha Google, não tinha nada disso. Você dá um Google, você entende muita coisa. Você já sabe, você tem revelação de muita coisa. Mas não tinha nada disso. Eles passaram a noite toda estudando. No outro dia de manhã, ela chegou a fazer limpeza e eles estavam lá. Eles falaram, mas vocês já estão aqui? Falou, não, nós ainda estamos aqui, porque nós passamos a noite estudando. Mas então, o que com meus filhos vocês tanto estudam? Ela disse, nós estamos estudando 1 Tessalonicenses 5,17. Como é que alguém pode orar sem cessar? Disse, mas meu filho, para mim é tão simples isso. Quando eu estou varrendo o lixo de casa, eu estou orando ao Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, o Senhor gosta de uma casa limpa. Então, por favor, limpa a minha vida também. Varre toda a sujeira, todo lixo, tudo que não agrada ao Senhor. Tenha liberdade de varrer. Quando eu estou lá esfregando a roupa, eu estou dizendo, Espírito Santo, se tem alguma mancha
no meu caráter, na minha alma. Por favor, usa meus irmãos, que a vida de igreja é muito importante. Antigamente, as roupas, pelo menos aqui em Carnalbeira, elas eram lavadas batendo nas pedras. Não tinha batedor, as máquinas de lavar. As pobres das roupas eram batidas nas pedras. Alguns irmãos, algumas irmãs, talvez, se lembrem disso, né? Alguns que são nordestinos, principalmente. Eles botavam a roupa para quarar, colocavam sabão, punham no sol para quarar e depois batia na ponta da roupa para largar a sujeira. Às vezes o Espírito Santo precisa fazer isso, nos pegar e jogar para cá, jogar para lá, dar umas pancadas para se tirar a sujeira. Né? E ela diz, então, quando eu estou esfregando a roupa, eu estou orando e falando do Espírito Santo. Quando eu estou dirigindo um carro, eu digo, Espírito Santo, se o Senhor não dirigir minha vida, eu estou perdido, porque eu posso trombar nos postos da vida. Então, conduza, nunca deixe eu dirigir minha vida. O Espírito Santo toma a direção da minha vida. Os homens falaram, tá aí, mulher, você nos ensinou. É mesmo, isso é orar sem cessar. É ver Jesus nas mínimas coisas. É falar com Deus, fazer orações espontâneas, instantâneas, em todo dia, em todo tempo. Nós estamos orando ao Espírito Santo. Quando nós estamos, o Espírito Santo está falando conosco através de coisas simples. Então, amados, isso é orar sem cessar. Então, você entende que necessariamente não precisamos ter um curso de teologia, ter faculdades e mais faculdades. Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, o Senhor se revela aos pequeninos, não são aos sábios entendidos. Aliás, amados, o Senhor deixou de revelar as coisas aos sábios entendidos para se revelar aos pequeninos. O Senhor diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém, amados? Tem pessoas que, às vezes, nos seus momentos de dor, dificuldade, diz assim, um irmão uma vez orou assim, Senhor, por que o Senhor prefere mais um do que outros? O Senhor disse, não, filho. Não é que eu prefiro mais um do que outro. É que outros me preferem mais do que uns. Por quê? Que há pessoas que têm um conhecimento tão grande de Deus, que amam tanto a Jesus, amados, e outros, às vezes, têm uma vida tão superficial. Por que Deus se revela mais a um do que outros? Porque uns têm mais fome e sede de Deus do que outros. Paulo é um homem, um eterno perseguidor de Jesus. Quando não conhecia, ele perseguia porque não conhecia, e ele matava os cristãos. Jesus disse assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, depois que ele conheceu Jesus, ele tornou-se um eterno perseguidor para ser como Jesus. Ele diz, eu larguei tudo e considero tudo que eu tenho como esterco por causa da excelência do conhecimento de Deus. Amém, queridos? Então, se você não tem muito conhecimento, não tem muito estudo, não tem problema. Jesus se revela àqueles que o amam. Amém? Então, nós precisamos desse conhecimento. Esse conhecimento precisa ser buscado. E veja que aqui eu estou dando um grau de profundidade. Quando você era uma criatura de Deus, você só conhecia Deus pela natureza, né? Depois você passou a conhecer através das Escrituras, quando você começou a ler a Bíblia. Depois, você conheceu a Jesus, que é a expressão máxima de Deus. Ele diz, quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Porque Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas deixa-me voltar no segundo ponto, aí na revelação parcial. Deus veio se revelando, queridos, através de personagens e de figuras. Por exemplo, José do Egito foi chamado de Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Ele é um tipo de Jesus. Eu consegui na Bíblia, no livro de Gênesis, detectar 39 semelhanças com Jesus. 39 semelhanças com Jesus. Ali já era uma revelação de Jesus. Deus falava muito através da que a gente chama de epifania, né? Epifania quer dizer manifestação de Deus, tá? Epifania quer dizer através da epifania e da teofania.
Então, José é uma maneira de Deus se revelar dessa maneira que eu estou dizendo, de uma maneira através de figuras e sinais. Por exemplo, o candelabro que tinha no templo, que tinha que arder 24 horas, era um tipo de Jesus, que é a luz do mundo. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro tem que ser perfeito, é um tipo de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Jesus nas páginas das Escrituras. Eu dei para vocês, eu até passei cópia na apostila, a Bíblia como Palavra de Deus, o que Jesus significa em cada livro, de Gênesis a Apocalipse. Só lembrando que em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é o antídoto contra o veneno da serpente. É aquela haste, aquela símbolo da medicina, aliás, é uma serpente, uma cobra pendurada numa haste, né? Então, ele é isso, em Números, ele é um antídoto contra o veneno da serpente, contra o veneno do pecado, do diabo. Em Deuteronômio, Deuteronômio, ele já aparece como o grande profeta. Em Josué, o capitão dos exércitos. E assim diante, em Salmos, ele é o bom pastor. Em Provérbio, é a perfeita sabedoria. Em Ageu, é o desejado das nações. E em cada livro da Bíblia, Jesus, por exemplo, em Mateus, Novo Testamento, ele é o rei prometido. Em Marcos, é o servo sofredor. Em Lucas, é o filho do homem. Em João, é o filho de Deus. E assim por diante. Cada livro ele tem um significado. De Gênesis a Apocalipse, os livros das Escrituras têm como pano de fundo, como objetivo, revelar a pessoa bendita de Jesus. Então, normalmente, a gente começa a ver Deus, amados, e assim, uma prova de que você, de fato, conhece a Deus, de maturidade, é que você passa a reconhecer a Deus nas mínimas coisas. Você olha para a natureza e você vê a glória de Deus. Você olha para uma beleza de uma flor, você diz, aqui tem as impressões digitais do meu Senhor. Você passa a ver Jesus nas mínimas coisas. Você passa a reconhecer Jesus através da natureza. Mas a natureza é a revelação geral de Deus, né? Então, falei da revelação parcial, João 5,39, através das Escrituras. A revelação especial através de Jesus, João 14, de 6 a 9. E, por último, a revelação contínua e plena e contínua, que é através do Espírito Santo, João 16, de 12 a 15. Tá bom? Então, conforme a gente vai buscando, o Senhor vai se revelando a nós. Amém, amados? Eu tinha muito desejo de conhecer a Deus, porque no início da minha fé, eu ficava feito de olho, andando pela cabeça dos outros, né? Eu era católico, aí perguntava as coisas para o padre, e o padre dizia uma coisa. Aí ia numa igreja batista, os batistas falavam uma coisa. Aí ia na Assembleia de Deus, os assembleianos diziam outra coisa. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a ler a Bíblia e parar de andar pela cabeça dos outros. Comecei a ler a Bíblia. Estou há 40 anos estudando a Bíblia, né? Aliás, vou fazer 42 anos agora. Já tenho 41 anos que eu comecei a me converter e ler a Bíblia, né? E até hoje eu me surpreendo lendo a Bíblia. Já li a Bíblia completa umas 30 vezes, de Gênesis a Apocalipse, mais 60 de Mateus a Apocalipse. Mas preciso ler muito mais ainda. Teve homens de Deus que leram a Bíblia 100 vezes de joelho. Eu ouvi falar de homens de Deus que leram a Bíblia. Amado, você sabe o que é isso? Então nós precisamos, amados, porque essa é uma forma de conhecer a Deus. Amém? Então nós precisamos conhecer e prosseguir. Conhecer é uma bênção, mas você precisa prosseguir. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem sede do conhecimento dele. Quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre que a gente não conhece nada. A ciência dizia
só para você ter uma ideia da grandeza de Jesus. A ciência dizia que a ciência já tinha conhecido quase 100% de todo o universo. Aí a ciência foi estudar um pouquinho mais, e a ciência tem aprendido muito com a Bíblia. A ciência foi estudar um pouco mais, e a ciência descobriu que o universo deve ser 100 bilhões de vezes maior do que tudo que ela já descobriu. Agora, o nosso Jesus sustenta esse universo pelo poder da sua palavra, diz Hebreus 1:3. Amados, quem é Jesus? Nós vamos ter toda a eternidade para conhecê-lo, né? E Paulo diz assim que nós conhecemos em parte, mas precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, através de uma das formas que é através das Escrituras, né? Esse conhecimento parcial. Amém, queridos? Agora, deixe-me falar um pouquinho aqui sobre... falei como Deus se revela, né? Assim, forma de conhecer a Deus e revelação de Deus. Mas deixe-me aqui chamar a nossa responsabilidade, amados. A nossa sociedade hoje também é uma sociedade, fazendo aqui a aplicação, extremamente violenta, em que prevalece o matar, o homicídio, o adultério, o arrombamento, o furto, tudo isso é uma radiografia de nossos dias. Mas tem como causa a falta do conhecimento de Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus para nós e para os outros. Nós precisamos aprender, meus amados, avançar no conhecimento para ensinar outros. Lembra de Hebreus 5:12? Ele diz assim: pelo tempo vocês deviam ser mestres. Deus quer que todos vocês se tornem mestres. As mulheres mestras e os homens mestres, que vão ensinar outros. Homens vão ensinar homens, mulheres vão ensinar mulheres, jovens vão ensinar jovens, pastores vão ensinar outros pastores mais novos, e assim por diante. Nós precisamos atender o convite de Oséias 6:1. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Amados, e a Bíblia promete que como as águas cobrem o mar, o conhecimento de Deus encherá toda a terra. Mas, amados, esse conhecimento só poderá acontecer através da igreja. Isaías 6:60, 1 e 2, assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas sobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Nós precisamos prosseguir nesse conhecimento. Nesse conhecimento, amados, experimental, né? Não só o conhecimento intelectual, conhecer a Deus, porque tem gente que conhece muito a Bíblia, de ler a Bíblia, né? Mas os judeus conheciam as Escrituras de ponta a ponta, mas só conhecer a letra não basta. Só conhecimento intelectual não basta. Porque Jó, sendo um homem que era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, depois que ele passou por toda a provação, ele diz assim: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço e contigo andar. Deus quer que você tenha um conhecimento experimental. Não é só de ouvir o que os outros falam sobre Jesus. Lembre-se de uma coisa: Deus não tem neto, Deus só tem filho. O conhecimento do seu pai na fé ou do seu pai biológico não serve para você. Serve que ele vai te ajudar, mas você precisa conhecer a Deus. João 17:3 diz assim, diz assim, 17:3 diz assim, peraí, agora me fugiu aqui o texto, João 17, tá? Falei aqui João 16, João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem tu me enviastes. Diz que um dia um pregador, meio doido assim que nem eu, estava pregando lá, só que eu sou ainda não. Não sou assim tão doido não, né? Aí imagina, um camarada de terno e gravata no culto, foi falar sobre o conhecimento de Jesus. Daqui a pouco ele tirou uma laranja do bolso, descascou e falou, e começou a chupar. Diz assim, que gosto tem essa laranja? Eu disse, você é doido? Você que está chupando, eu vou saber que gosto tem? Diz assim, é Jesus. Você só sabe o gosto que tem quando você experimenta. Você precisa experimentar Jesus, não de ouvir falar, mas você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele, de andar com Ele, de ver a mão dele em tudo. Entende, amado? De ver a mão de Deus nas mínimas coisas. Como Jesus é bom, queridos. Como Jesus é bom. Ele se preocupa até com o shampoo de cabelo das mulheres. Ele se preocupa com coisas tão simples. Olha, são coisas assim, como Jesus é bom. Como vale a pena conhecê-lo e prosseguir em conhecer Jesus. Amém? Precisamos conhecê-lo, amado. Não de ouvir falar, mas de com ele andar. Você pode provar o Senhor. Ele diz, provar e ver que o Senhor é bom. Mas vamos prosseguir em conhecer. Porque esse conhecimento, amados, vai fazer coisas tremendas, né? Vai fazer coisas assim, coisas extraordinárias. Por exemplo, o poder do conhecimento, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento liberta, transforma a vida de pessoas. O conhecimento traz luz, traz entendimento, mata as trevas e a ignorância. Então, nós precisamos usar esse poder do conhecimento. Agora, quero falar também da responsabilidade do conhecimento. Você vê que Deus ali está chamando a responsabilidade dos sacerdotes. Que o papel do sacerdote era trazer o conhecimento de Deus para o povo. Ele tinha que trazer a palavra para o povo. Ele tinha que trazer o conhecimento de Deus ao povo. Tinha que interceder pelo povo e trazer o conhecimento de Deus para o povo. Trazer a revelação de Deus ao povo. E Deus ali responsabiliza-os. Mas nós também temos responsabilidade. Por exemplo, Paulo no Areópago, lá em Atenas, no capítulo 17, ele chegou ali e viu um monte de Deus. Eles tinham assim, vários deuses, mas eles não conheciam Deus. Porque o Deus dele eram deuses mortos, não tinham poder de se revelar. Então eles tinham inúmeros deuses, tinham um panteão de deuses. O panteão é o conjunto dos deuses. Então eles tinham o Deus da guerra, o Deus da chuva, tinham vários deuses. Nós somos monoteístas, temos um único Deus. Eles eram politeístas, tinham vários deuses. Como eles não conheciam a Deus, como eles não conheciam Deus, eles falaram assim, rapaz, pode ser que a gente esqueci de algum Deus, ele pode ficar curioso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ao Deus desconhecido. Aí tem um altar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo chega lá e começa a falar com eles sobre esse Deus desconhecido. E Paulo diz, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês não conhecem, diz assim, porque eu passando em vossos santuários, está aqui no capítulo 17, Paulo chegando ali, ele diz assim, ó, no verso 23, ele diz assim, passando pelos vossos santuários, 17, 23, eu achei escrito ao Deus desconhecido. E ele diz assim, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu vos anuncio. Amados, nós temos uma responsabilidade. Aliás, lá em 1 Pedro, acho que é 3,15, anote aí 1,15, 3,15, ele diz que é para nós estarmos sempre prontos para responder com mansidão e temor a razão da esperança que é em nós. Você tem que estar sempre pronto para falar de Jesus. E o conhecimento de Jesus vai mudar a vida e a história de pessoas, amados. O conhecimento liberta. O conhecimento dissipa as trevas. O conhecimento liberta. Você é um servo e uma serva de Deus. Sobre você pesa o peso da responsabilidade
de tornar esse Deus conhecido. E eu quero terminar falando, agora falei então das consequências, falei do poder do conhecimento, que é libertar, né? João 8,32. Falei da responsabilidade do conhecimento, que é de proclamar, de levar esse conhecimento, como Paulo, em Atos 17, 23 em diante, até o 30, ele proclama dizendo que o povo se arrepender, porque o conhecimento de Deus começa com arrependimento, com mudança de mentalidade, não é? Por não se conformar com esse mundo, Romanos 12, 3. Eu quero terminar falando de um exemplo de conhecimento de Deus, um exemplo extraordinário, que para mim é o que mais me fascina, esse texto de Cantares. Agora vamos para Cantares 5, de 9 em diante, tá? Quero terminar com isso, falando sobre o exemplo do conhecimento e ainda sobre as consequências desse conhecimento numa pessoa, na vida das pessoas que recebem o Evangelho. Amados, o Evangelho tem o poder de transformar culturas, sociedades, vidas, famílias. Nós temos a arma mais poderosa que tem na face da terra, que é o poder do Evangelho. Amém? Então, nós precisamos fazer uso. E a Bíblia diz para você estar sempre preparado para responder com mansidão e temor à razão da sua esperança. Você tem que estar pronto para falar de Jesus. Amém? É como aquela menina, lembra aquela menina que foi levada cativa, lá no capítulo 5 de 2 Reis, foi levada cativa lá para a Síria, e tinha um general que era um homem muito importante para a Síria, um general de guerra, mas era leproso. E um dia aquela menininha viu aquele homem sofrendo, aquele homem cada dia morrendo, e disse assim: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta de Deus que está lá em Israel. E no fim aquele homem foi, e aquele homem voltou dali transformado. Uma menina simples, uma criada, mudou a vida de um general. Amados, por favor, não deixe de falar de Jesus. Fale até nunca fora do tempo. Fale até pelos cotovelos. Aliás, Jesus, mulheres, vocês são grandes aliadas, e homens também. Mas vocês são grandes aliadas. Você sabe que a mensagem mais poderosa do cristianismo, que é a ressurreição, foi confiada a uma mulher. E diz uma outra mulher, Valnice Milhomens, que foi confiada a uma mulher para não correr o perigo de ficar em segredo. Então, pelo amor de Deus, falem de Jesus, a tempo e a fora de tempo. Porque o conhecimento de Jesus transforma, liberta, muda culturas, muda hábitos, muda completamente a sociedade. Vamos para encerrar, então, o exemplo. Vamos aqui encerrando com o exemplo, então, do conhecimento de Deus. Tá bom, amados? Vamos lá. Cantares, capítulo 5. Ali vocês veem que no verso 9, alguém pergunta por causa da busca incessante. Quando as pessoas veem pessoas que têm sede de Deus, estão buscando a Deus, as pessoas vão perguntar para você, né? Vão perguntar o que existe de diferente na sua vida. Vão perceber que você é uma mulher diferente, um homem diferente. E vão dizer: escuta, por que você é diferente? Vão perceber que você é um jovem diferente, você é uma moça diferente, você é um adolescente diferente, você é um homem, uma mulher diferente. Todo mundo faz determinadas barbaridades, você não faz, porque você teme a Deus. E as pessoas vão perguntar. E ali há uma pergunta. E sabe qual a pergunta? Quem é o teu amado mais do que outro amado? Ali foi a deixa para aquela noiva. E lembre-se que nós somos a noiva do Cordeiro. Perguntam para ela, as pessoas, as outras moças, as virgens, perguntam: escuta, quem é o teu amado mais do que qualquer outro amado? Você tanto fala desse teu amado. E aí ela fala assim,
Aí ela começa a descrever. O mundo vai perguntar para você: quem é esse Jesus que você tanto fala? Que Jesus é esse? Quem é esse Deus que você tanto fala dele? E você precisa estar preparado para responder. E aqui, amados, essa noiva começa a descrever. Mas ela descreve com uma riqueza de detalhes tão grande que as outras noivas ficam, as outras moças ficam, digamos assim, apaixonadas por esse amado. Ficam encantadas, porque ela descreve o seu amado, a sua voz é mansa e suave. Ele vai descrevendo os pés, a cabeça, os braços, as mãos, vai descrevendo tudo do seu amado. E, amado, chega um ponto que ela descreve com tanta riqueza de detalhes que elas ficam encantadas. E elas dizem assim: para onde foi o teu amado? E nós iremos contigo buscá-lo. O testemunho do amado despertou sede, curiosidade e sede nas demais pessoas. Quando o mundo vê jovens, adolescentes, homens, mulheres apaixonados por Jesus, falando dele com brilho nos olhos, isso vai despertar sede neles. Eles vão nos perguntar: quem é o teu amado mais do que outro amado? E você vai responder. E essas pessoas vão dizer: aonde é que você congrega mesmo? Eu quero buscar o seu amado junto com você. Amém, amados? Nós precisamos transpirar o conhecimento de Deus. Agora, deixe-me só encerrar falando uma ilustração. Você sabe que eu era criança quando saí aqui de Canalveira, da Penha, fui embora para São Paulo, dia 22, é o dia que eu vou estar voltando, farão 50 anos que eu vim dentro de uma piruinha cara de rato para São Paulo. Eu fui para São Paulo, né? Dia 22 de fevereiro, fará 50 anos que eu fui. Eu vou, coincidentemente, no mesmo dia, há 50 anos precisos, eu vou estar voltando novamente para São Paulo para arrumar as malas e voltar para cá. Coincidentemente, dia 22 de fevereiro de 72 foi a data que eu saí daqui de São Paulo, daqui de Carnalveira, fugindo da seca. Mas eu acompanhava minhas irmãs lá em casa são 6 homens e 6 mulheres. As mulheres vieram primeiro. Mas era muito comum, quando o moço se apaixonava por uma moça e queria casar, e aqui era muito difícil, porque os pais davam um pedaço de terra. Por exemplo, Israel conheceu a Débora, se apaixonou pela Débora. Digamos que nós fôssemos agricultores, falamos: Israel, aqui tem um pedaço de terra, tu vai trabalhar na enxada, meu filho, plantar mandioca, milho, e com a colheita você vai construir sua casa para trazer a sua amada para dentro de casa. Você vai se vir aí, meu filho, vai trabalhar. E era assim que era feito. Só que muitas vezes os noivos iam embora para São Paulo, embora para a cidade grande, para Recife. São Paulo era o sonho de todo nordestino. E lá eles trabalhavam. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Hoje tem uma facilidade, né? Não tinha nada. O único meio de correspondência, o telefone era caríssimo. Então, a única forma de se corresponder era através de cartas. Era muito comum que a noiva, se você pegasse a carta da noiva, é uma coisa muito pessoal dela. Se você pudesse pegar a carta da noiva, você ia vê-la manchada de lágrimas, porque ela sentia saudades do seu amado. Ela ficava sonhando até o dia da sua volta para buscá-lo. Mas enquanto isso não acontecia, as cartas eram constantemente marcadas por lágrimas e por batom, porque ela beijava e chorava sobre as cartas. Lembre-se que Jesus, em João 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada, e eu virei outra vez para vos buscar. Esse noivo, ele é tão apaixonado e tão exagerado,
Ele não escreveu uma carta, ele escreveu um livro. A pergunta é: quantas vezes nós pegamos a carta e nós lemos, e nós beijamos, e nós choramos sobre a carta do nosso amado? Nós precisamos continuar lendo a carta, beijando a carta, porque ela revela 66 livros que expressa o quanto ele nos ama e o quanto ele nos quer. E é um dos principais meios de você conhecer. Então, leia a Bíblia. Amém, amados? Com isso eu quero terminar. Queria que alguém orasse por nós, para que nós houvesse fome e sede de Jesus mais em mais. Qualquer irmão aí, as irmãs já oraram, pode orar um irmão, irmã. Quem quiser orar, por favor. As irmãs que já oraram, obrigado. Que outros irmãos, eu queria que o casal orasse, se possível. Amém? Ore por nós, por favor, para que haja fome e sede em nós.